Boa tarde, amigos ouvintes da Centro Minas FM. Uma alegria poder rezar com você e rezar por você. Também atendendo o seu pedido de oração e meditando a palavra de Deus. Mais uma vez aqui com meu amigo Nelson Horta. Boa tarde, Nelson, tudo bem? Boa tarde, Silvano. Tudo ótimo, graças a Deus. O pessoal de casa que vai participar com a gente, deixando aí os pedidos de oração, deixe, por favor, a mensagem de texto, para ser mais ágil aqui no atendimento. 9907-9420. Hoje nós vamos trabalhar um pouco o tema sobre o nosso relacionamento. Às vezes, no nosso relacionamento, nós criticamos, julgamos as pessoas e às vezes até não sabemos como lidar com essas situações. Então quero iniciar com uma pequena história e vamos aprofundar nesse tema. E o título da história é A Vidraça. Um casal, recém-casados, mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam o café, a mulher reparou numa vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido: "Que lençóis sujos ela está pendurando no varal? Está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu lhe ensine a lavar as roupas." O marido observou calado. 3 dias depois, também durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal e novamente a mulher comentou com o marido: "Nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que a ensine a lavar as roupas." E assim, a cada 3 dias, a mulher repetia seu discurso, enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passado um mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendidos. E empolgada foi dizer ao marido: "Veja, ela aprendeu a lavar. Será que a outra vizinha a deu sabão? Porque eu não fiz nada." O marido calmamente a respondeu: "Não. Hoje eu levantei mais cedo e lavei a vidraça da janela." E assim é. Tudo depende da janela através da qual observamos os fatos. Antes de criticar, verifique se você fez alguma coisa para contribuir. Verifique seus próprios defeitos e limitações. Devemos olhar, antes de tudo, para a nossa própria casa, para dentro de nós mesmos. Lave sua vidraça. Abra a sua janela. E para aprofundarmos nesse tema, alguns textos bíblicos. O primeiro é da carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 11, que está escrito o seguinte: "Não faleis mal uns dos outros, irmãos. Aquele que fala mal de um irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, já não praticas a lei, mas te fazes juiz da lei. Só há um legislador e juiz, a saber, aquele que pode salvar ou destruir. Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo?" Um outro texto bastante conhecido, Mateus, no capítulo 1, Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5, está escrito assim: "Não julgar. Não julgueis para não serdes julgados. Pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, sereis medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão." Nessa história,
nesses dois textos bíblicos que eu proclamei, nós vemos essa dimensão de não julgar, de não criticar, porque criticar é você e eu censurarmos alguém, falar mal, apontar ou ressaltar as imperfeições de algo ou alguém. E muitas vezes, quando alguém faz alguma coisa errada, seja no nosso ambiente de convivência, familiar, profissional, na escola, na igreja, em qualquer lugar que nós convivemos, nós às vezes falamos, não, isso é uma crítica construtiva. Não, toda crítica é destrutiva, toda. Mas então como que eu posso falar com alguém, como que eu posso corrigir alguém? Aí tem a correção fraterna e tem uma avaliação construtiva. É diferente, porque a crítica você não coloca nenhum amor, a crítica você não está ajudando a pessoa a crescer, a crítica você está colocando a pessoa para baixo. Quando eu estou falando você, eu também estou referindo a mim. Então nós estamos colocando a pessoa para baixo. E avaliar é você... O que é fazer uma avaliação construtiva? Avaliar, no dicionário, é reconhecer a grandeza, a intensidade, a força, a importância. Então, eu vou falar para a pessoa aquilo que ela tem a fragilidade, até mesmo as suas limitações, mas eu também vou reconhecer a sua grandeza, a sua importância. Todos nós temos algo de bom, temos algo importante. Tem até um ditado que diz o seguinte: elogie em público e corrija em particular, mas sem machucar. Vou repetir: elogie em público e corrija em particular, mas sem machucar. Então, quando for fazer um elogio, nós podemos fazer junto de todos, mas quando formos corrigir, quando formos fazer uma correção fraterna, quando formos avaliar, e a própria palavra de Deus nos ensina, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo de 15 a 17, está escrito assim, sobre a correção fraterna. Se o teu irmão pecar, e o pecado é uma desordem, é um erro, se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Então a primeira atitude, se esse irmão, e esse irmão aqui pode ser o filho, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o empregado, o patrão, seja quem for, o colega de escola, aquele que você convive. Então se ele fez algo, cometeu ali uma desordem, fez algo que não está certo, então você vai conversar com ele. Mas correção fraterna é feita com amor, você vai ressaltar ali as suas qualidades, as suas virtudes, mas também vai falar, mas esse ponto precisa mudar, percebo que você está errando. E aí continua o texto bíblico. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Nós cometemos um grande erro, até mesmo em família. Às vezes um filho faz algo de errado, e aí nós falamos aquilo para todo mundo ali, para os outros irmãos, às vezes para todas as pessoas. Isso é uma crítica. Isso nós estamos denegrindo a imagem da pessoa. Às vezes aquilo que ela cometeu foi só um deslize. E todos nós cometemos erro. É por isso que nós não podemos julgar os outros. O texto bíblico de Mateus: não julgueis para não serem julgados. Às vezes a gente aponta o cisco no olho do irmão, mas tem a trave no nosso olho. O texto continua, de Mateus 18, agora o versículo 17. Caso não lhes dê ouvido, diz-o à igreja. Ou seja, a Assembleia diz a todos. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentio ou publicano. Então, até como nós relacionamos, ou seja, em todas as dimensões, a palavra de Deus nos ensina. Santo Agostinho tem uma frase que ele diz o seguinte:
as palavras convencem, ou seja, a palavra converte, mas o testemunho arrasta multidões. Um grande problema nosso é que às vezes nós queremos criticar o outro, cobrar da outra pessoa, mas nós não damos exemplo, nós não damos testemunho. Isso é grave principalmente em casa, na família, na igreja, mas também nos outros setores, no trabalho, na escola, na convivência. A pessoa, até Jesus falou sobre isso, falando dos fariseus, que aquilo que os fariseus falavam, as pessoas podiam procurar viver. Mas a gente podia fazer o que eles falavam, mas não fazer o que eles viviam, porque dizia uma coisa e vivia outra. São Francisco de Assis, ele diz o seguinte: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leem. O nosso testemunho, ele é mais importante do que as nossas palavras. Às vezes nós queremos falar tanto, até para que a outra pessoa mude, para que ali ela mude a sua vida, mas ela vai mudar muito mais quando eu falar menos e testemunhar mais. E para você que está ouvindo, e para nós que somos cristãos, aí nós precisamos rezar. Precisamos pedir a graça de Deus para que nós possamos dar esse testemunho. Também saber a hora de falar, o momento certo. Porque, às vezes também, aquele não é o momento. A palavra vai nos dizer, no livro do Eclesiastes, que há um tempo para cada coisa. Há um tempo de falar, há um tempo de calar. Às vezes tem momentos que é preciso calar, principalmente no relacionamento. Quantos casais que passam por tantas situações, porque no diálogo não tem o diálogo, e quando tem aquele momento de conversa, é tudo pela emoção, é tudo pelo impulso, e ali não percebe o melhor momento. É preciso pedir a Deus a sabedoria, o discernimento. E hoje eu quero rezar com você e por você, meu irmão, pedindo essa graça, para que as nossas palavras sejam para abençoar, que as nossas palavras sejam para edificar, para construir, como na história que nós lemos, que diz o seguinte: antes de criticar, verifique se você fez alguma coisa para contribuir. Tem até um ditado que falar até papagaio fala. Mas, às vezes nós só trazemos problema, uma outra dimensão no trabalho. Às vezes nós só somos aquela pessoa que só traz os problemas. Isso é fácil. É importante também trazermos a solução. Também na nossa casa, na nossa família. Então, é importante verificar os nossos próprios defeitos e limitações. Devemos olhar, antes de tudo, para a nossa própria casa, para dentro de nós mesmos. Aí nós vamos agir com mais amor, com mais empatia, com consideração, e vamos poder ajudar mais cada pessoa, a nossa casa, do ambiente que nós convivemos. Nós temos pedido de oração, Nelson? Sim, aqui da Márcia, aniversariante de hoje, né? Bênçãos para ela e toda a família. A Liliane dizendo boa tarde, peço oração por todos os meus familiares e agradecimento pela recuperação de Elias Lemos Horta. Convido você a colocar em uma atitude de oração. Se você puder, feche os seus olhos. Se não, leve o seu pensamento a Deus. Sobre tudo que foi falado, o texto bíblico, essa história. Às vezes nós perdemos tantas situações porque nós não sabemos o momento certo de falar, a maneira certa. Quantas guerras, quantas situações, brigas acontecem porque não se tem esse diálogo,
não se tem essa correção fraterna, não tem essa avaliação construtiva, não tem o amor. E eu quero pedir para você, para a sua família e para todas as pessoas que têm o seu pedido no coração, aqueles que escreveram, mandaram os seus pedidos, a Márcia pelo seu aniversário, a Liliane, Elias Lemos Horta, pela sua recuperação, mas pelo seu pedido que está no seu coração, pedindo ao Senhor que todas essas coisas que foram faladas aqui, elas tiram a paz do nosso coração. Elas tiram ali a graça do nosso coração. E o nosso coração não fica em paz por causa dessas atitudes. E às vezes sozinho nós não conseguimos, até tentamos. A gente queria ser melhor, mas Deus pode mudar todas as situações. O querer é meu, é seu. O poder é de Deus. Então peça a graça do Senhor agora de você querer mudar. Nós temos que pedir ao Senhor a graça de viver e conviver com os diferentes e as diferenças. Peça a Deus essa graça de você conseguir viver com todas as situações, vivendo a sua fé, vivendo a sua vida, a sua santidade, os seus valores. Mas é preciso aprender a conviver. Nem todas as pessoas pensam como nós pensamos, nem todos têm a fé que nós temos, nem todas as pessoas têm a maturidade que nós temos. Peça a Deus a graça, a paciência, peça a Deus a sabedoria, o discernimento. Eu quero te pedir a ti, Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, que o Senhor possa olhar por todas essas situações, as nossas fragilidades, as nossas limitações, que o Senhor possa nos ajudar, para que da nossa boca só saiam palavras que edificam, palavras que ajudam, não palavras que denigrem, que colocam o outro para baixo, que falem mal. Nós não queremos, Jesus, falar mal uns dos outros, nós queremos falar bem. Dá-nos essa graça. Nesse Pai Nosso, o Senhor possa curar todas as situações, todas as palavras malditas, todas as feridas que nós causamos, mas também possa curar o nosso coração de todas as feridas, de todas as críticas que nós recebemos, de todas as palavras que feriram o nosso coração. Vai pedindo, meu irmão e minha irmã. O Senhor está tocando em situações, em pessoas. Você foi bastante ferido por causa de crítica no seu trabalho. O Senhor me mostra uma pessoa que foi bastante criticada na igreja por um trabalho que estava realizando. Peça o Senhor para curar o seu coração. Se nós não pedirmos a graça de Deus para curar essas feridas, nós ficamos paralisados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero pedir ao Senhor que você tenha uma semana abençoada, que tenha uma semana que as graças de Deus possam alcançar a sua vida. Que você possa ser essa pessoa que saiba usar suas palavras para abençoar, para bendizer. Também quero fazer um convite para você, aqui de Curvelo, da região. Então, se você deseja viver também um momento que possamos rezar juntos, tem o grupo de oração, às terças-feiras, hoje é 19h15, lá no Salão Paroquial Santo Antônio, aqui na matriz da cidade de Curvelo. Você é o nosso convidado. Deus abençoe. Uma alegria, Nelson, estar contigo. Muito obrigado, Silvano, e até semana que vem. Se Deus quiser.